Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, depois de ontem, depois de domingo e segunda, né? Que domingo foi a situação do C3, aí segunda é a situação do Angulo. Eu fiquei, assim, pensando, caralho, meu irmão. Semana passada a gente estava comemorando vitória no Beira-Rio, acerto com o C3, e agora a gente já volta para uma sequência de dias negativos e eu fui criar problema para minha cabeça. Porque eu fui perguntar para algumas fontes, algumas pessoas que, querendo ou não, estão envolvidas com o mercado da bola do Atlético, a seguinte pergunta: gente, o Atlético ele é mais duro ou o Atlético ele é mais incompetente? E é uma pergunta que, de qualquer forma, a resposta ela respinga em uma pessoa só. E que pessoa só é essa? Mário Celso Petralha. Porque se eu chegar aqui e falar que o Atlético é duro, é culpa do Petralha. E se eu chegar aqui e falar que o Atlético é incompetente, é culpa do Petralha. Então, assim, é a grande questão de você ter um presidente centralizador. Se eu fosse presidente de um clube de futebol, a última coisa que eu gostaria de ser era ser um personagem centralizador. Porque eu sei que tudo vai cair pra mim. Então, assim, o Petralha, ele opta em ser alvo das soluções, mas ser alvo dos problemas também. E é foda-se, é a decisão dele. Mas se eu fosse presidente de um clube de futebol, não queria ser essa pessoa, não. Queria falar com vocês, primeira condição, que é o Atlético é um time muito mais duro do que se imagina. E aí eu nem recrimino o torcedor. Quantas matérias, o Atlético lucrou 1 bilhão, isso passa uma imagem que o Atlético tem um dinheiro quase que infinito. E a realidade é que o Atlético não tem um dinheiro quase que infinito. O Atlético tem uma dificuldade enorme de encontrar receitas. O Atlético tem uma quantidade, pô, de situações causadas pela Arena da Baixada também, que é muito grande o problema que isso traz. Então, o fato do Atlético não ter dívidas é mérito do Petralha. O fato de ter dívidas ou não ter dívidas não influencia diretamente no fato do Atlético ser um clube com grana ou sem grana. Assim, o Atlético é um clube que faz pouco dinheiro. Depende muito de premiação e venda de jogador para fazer dinheiro. Quando não tem premiação nem venda de jogador, tá ferrado. Então isso influencia diretamente no mercado. O Atlético não pode sair pelo mercado contratando jogadores mais valiosos. Não, esquece. O Atlético é um clube duro. Dizendo isso, é a principal razão do Atlético constantemente fazer mercados abaixo? E a resposta que eu tive foi não. O Atlético ele pode contornar a questão financeira do clube com, primeiro de tudo, criatividade, mas segundo, poder de negociação. E aí, falando com algumas pessoas, elas me falaram, cara, querendo ou não, o Atlético em um mercado de 30 milhões de reais traz Lucas Esquivel e Bruno Zapelli. Que pode parecer que não se pagam diariamente, mas se pagam diariamente. E aí você fala de criatividade, poder de negociação. Criatividade, poder de negociação. O próprio C3. A negociação do C3, ela acaba sendo um fruto direto, ela acaba sendo um fruto claro e direto de capacidade de negociação, de uma situação que quase foi por água abaixo várias vezes, e a criatividade de pegar um nome fora da caixa. Então o Atlético ele pode ser um time muito melhor no mercado se ele tiver capacidade criativa e se o Atlético tiver uma capacidade criativa e uma capacidade de negociação caminhando juntos. Mas aí a gente fala novamente sobre o fato do Petralha, assim, ter um grande ponto de interrogação, se mais ajuda ou mais atrapalha. Porque é muito claro que é um presidente extremamente centralizador. É muito claro que tudo tem que passar por ele, inclusive os nomes que o Atlético evolui no mercado. Mas ao mesmo tempo é muito claro também que quem tem algum mínimo poder de negociação no Clube Atlético Paranaense é Mário Celso Petralha.
Então, para a negociação andar, passa pela Petralha. Mas para uma negociação andar, convencer o Petralha é difícil demais. Então, o Petralha é herói ou é vilão nessa história? E eu acho que não tem uma resposta individualizada. Acho que tem momentos que o Petralha é vilão, tem momentos que o Petralha é herói. Mas isso influencia diretamente na dinâmica e no andamento que o Atlético tem no mercado. Por exemplo, um dos grandes problemas que o Atlético tem no mercado, isso me falando pessoas que trabalham diretamente com o clube, é a incapacidade de lidar com mais de uma negociação ao mesmo tempo. Que o Atlético poderia estar tocando C3, ao mesmo tempo poderia estar tocando um plano B, deu errado C3, vai para o plano B. Isso fala do Eduardo Freeland, mas isso fala principalmente do Petralha. Por que eu vou ter que estar pensando em outro jogador se eu já dei o ok para contratar esse nome aqui? Então, assim, muita gente fala que eu sou passapano do Petralha. Mas eu tô expondo situações aqui, cara, que precisam ser ditas. E eu volto a dizer, o presidente precisa de ajuda. Se é a melhor opção ou não para ser presidente do Clube Atlético Paranaense, eu não sei. Mas o presidente Mário Celso Petralha precisa de pessoas que ele confia ao lado dele. Aparentemente, Eduardo Freeland e Márcio Lara são algumas dessas pessoas. E pra mim não tem problema nenhum o presidente apostar suas fichas em personagens como eles dois. Mas a grande questão é, quanto mais o Petralha estiver sendo alvo de críticas, eu acho que menos ele vai soltar tudo que pô, ele controla hoje. Então, na minha visão, o Atlético é mais incompetente ou o Atlético é mais duro? O Atlético, ele é mais refém de um personagem que é muito competente. Mas, ao mesmo tempo, é muito, assim, a impressão que eu tenho do Petralha é inseguro. De deixar as situações na mão de outros profissionais. Óbvio que tem um outro ali que ele confia, mas a insegurança de olhar pro lado e acreditar que um outro personagem pode dar a resposta que o Petralha quer é absurda, pô. Então, assim, enquanto o Atlético não tiver uma boa dinâmica de mercado, a gente não vai mudar a nossa realidade no mercado, não. E a dinâmica do Atlético no mercado ela é uma dinâmica ruim porque ela é lenta. E de verdade, ela é lenta por causa do presidente. Ah, Thiago, mas outro dia você tava elogiando o Petralha. Eu não sou o cara que odeia o Petralha, não. Eu tento racionalizar tudo. Mas quando você ouve várias histórias, várias versões, vários caminhos, você começa a ter uma opinião mais bem formada. E uma opinião mais bem formada de um Atlético que precisa dar uma resposta no mercado mais rápido possível, depois de tomar duas negativas significativas. Então, Petralha, olha pro lado, confia na galerinha que tá ao seu redor. Todo mundo vai sair ganhando com essa brincadeira, tá bom, presidente? Tamo junto, é nóis.